Olá, queridos irmãos, que alegria que você está aí conosco mais uma vez, mesmo que seja à distância. Estamos aí para ouvir sobre o nosso Senhor Jesus, para ouvir sobre a sua palavra, por isso seja bem-vindo. Imagens exclusivas do que acontece agora em todo o mundo. Pessoas correndo por todos os lados, algumas estão desesperadas, mas o que vemos são algumas pessoas celebrando. Não sabemos exatamente o que está acontecendo, mas o que mais se ouve é que essa é a volta de Jesus. Jesus está voltando. Os plantões da Globo são sempre uma surpresa, né? A gente nunca está esperando que apareça alguma notícia através do plantão. Nós estamos lá assistindo as programações normais, quando de repente surge algo como uma notícia, e a gente sabe normalmente notícias ruins, mas a gente ouviu ali nesse nosso plantão uma notícia sobre a vinda de Jesus. A gente sempre ouve que a gente não conhece o dia em que Jesus vai voltar. Mas uma coisa é bem verdade, que nós podemos estar preparados para esse dia. Nós podemos estar alertas, sabendo que esse dia vai chegar. Quero ler para você os versículos de Atos, do capítulo 1, os versículos 10 e 11. Lá diz assim: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Os discípulos estavam ali vendo o seu mestre subir ao céu, olhando para ele, provavelmente desesperados, pensando: o que vai acontecer agora? Quando vieram 2 anjos e disseram: Ei, o que vocês estão olhando? Assim como ele está subindo, ele também vai voltar. Hoje o David vai falar sobre esse momento onde Jesus foi levado aos céus, quando ele subiu ao céu depois da sua ressurreição. E a Bíblia nos lembra que, da mesma forma que ele foi, assim também ele vai voltar. E por isso nós podemos estar desde já preparados para quando esse momento acontecer. Afinal, nenhum de nós sabe quando Jesus vai voltar. Isso é uma verdade, nem o próprio Jesus sabe o dia em que isso vai acontecer. Mas nós podemos estar preparados porque sabemos que um dia isso acontecerá. E eu pergunto para você, se a notícia desse plantão que a gente viu antes fosse verdadeira, você poderia celebrar essa notícia? Poderia se alegrar com a vinda de Jesus? Agora também a gente quer cantar uma música que nos lembra muito desse tema, dessa notícia da volta de Jesus. Sim. Então se verá o Filho do Homem vir sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vir sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quero convidar você a ter um momento de oração comigo. Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor nos dá uma viva esperança de que, assim como o Senhor foi levado aos céus, também virá um dia para levar contigo todos aqueles que creram no teu nome. Obrigada por isso, Senhor, e nós te pedimos, Pai, que também essa palavra possa nos preparar para esse momento, Senhor. Que cada um de nós possa ter a certeza no seu coração de que quando isso acontecer, nós estaremos alegres e celebrando, porque o nosso Senhor está vindo nos buscar.
Pai, que Tu possas agora abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente para compreender e receber a Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Esse culto nós realizamos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu desejo que Deus possa usar a vida do David para falar o nosso coração e nos preparar para esse grande momento que nós podemos ter certeza que vai acontecer. Muito obrigado, Zé. E agora então vamos escutar o resto dessa palavra que nós já estivemos ouvindo no começo, a respeito da volta de Jesus. Jesus Cristo, ele subiu aos céus e ele também prometeu que voltaria para poder buscar o seu povo e para levar junto com ele toda a sua igreja. Bom, nós quando recebemos a visita de alguém, seja até agora na época de pandemia, ficamos muito felizes. Quer dizer, a gente gosta de abrir a nossa casa para outras pessoas, de poder ter novidade de vida dentro do nosso lar. Nós gostamos também de ir na casa das outras pessoas, nem que seja para comer um churrasco ou poder compartilhar um momento juntos, conversar um pouco. Isso tudo é bom. Mas já aconteceu contigo de um dia você estar visitando alguém, ou quem sabe sendo visitado, e aí quando a pessoa vai embora você fica com aquele sentimento de, puxa, mas fica um pouquinho mais? Eu gostaria que essa pessoa ela não fosse agora, porque tá legal, tá trazendo ânimo para casa, tá trazendo uma nova vida aqui. Imagine então os discípulos de Jesus, quando Jesus Cristo anunciou a eles que ele iria embora e que ele deixaria eles. Que tristeza deve ter passado pelo coração deles de pensar, puxa, já perdemos o mestre uma vez, a segunda vez agora ele tem que ir embora. Mas Jesus Cristo, ele não é o tipo de visita que vai embora e não volta mais, e nem aquele tipo de visita que vai embora sem deixar um presente. Jesus Cristo deixou uma herança para seus discípulos, uma herança que permanece até hoje. E eu quero ler com vocês agora a passagem bíblica de Atos capítulo 1, versículos 3 até o versículo 11. E lá está escrito assim: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Aqui Jesus Cristo, ele vai embora. E é uma passagem bíblica que eu acho um tanto quanto interessante, porque até ela pode ser muito nostálgica. Quando vemos aqui a comunhão de Jesus com os discípulos, se você já foi um leitor da Bíblia ou então já leu as passagens onde Jesus está junto com os discípulos, você com certeza também vai ser tomado por esse sentimento, por ver Jesus Cristo em comunhão com eles. Quantas vezes Jesus se reunia com os discípulos para ensinar palavras, para encorajá-los, para falar a respeito das verdades do reino. Mas aqui o contexto é diferente. Essa aqui é a última reunião que Jesus tem presencialmente com eles. A passagem bíblica diz que Jesus por 40 dias esteve se apresentando aos discípulos e a outras testemunhas. A Bíblia comenta que são mais de 500 testemunhas. Ele continua anunciando o reino no meio tempo, enquanto ele já havia ressuscitado e antes de ascender aos céus, e ele estava preparando o coração dessas pessoas para o momento que agora chegou. É chegada a hora onde que Jesus Cristo deixa para trás a história que ele tinha com eles, mas agora se inicia uma nova história. Então Jesus, ele, no momento que está reunido com seus discípulos, faz 2 coisas. A primeira coisa, ele pede a eles
que eles tenham paciência, que eles saibam esperar até o momento da sua segunda vinda. Quando Jesus diz para eles terem paciência, ele diz: vocês têm que aguardar agora em Jerusalém até o momento onde que eu retornarei. É interessante que o pedido de Jesus ele é um pouco difícil, porque sabemos que Jerusalém foi o centro do lugar onde que aconteceram as coisas com Jesus. Existiam ali líderes religiosos, fariseus, que ainda estavam perseguindo os discípulos. E Jesus diz: agora vocês vão aguardar no lugar mais perigoso para vocês, pela descida do Espírito Santo. E esse batismo, que é o batismo do Espírito Santo, ele é diferente do batismo de João, porque o batismo do Espírito Santo os habilitaria para ir e fazer a pregação da palavra tal qual Jesus fazia, os habilitaria para curar pessoas e para restaurar a vida das pessoas. Jesus pede a eles que, em primeiro lugar, tenham paciência, mas, em segundo lugar, que eles também possam ter confiança. Eles não deveriam agir de uma maneira impulsiva ou sequer da mesma forma como eles agiram na época onde Jesus ele estava para ser morto, porque os discípulos fugiram quando Jesus foi preso. Eles correram, cada um para o seu canto, até Pedro foi impulsivo, agiu pela própria força. Jesus disse: agora não é a hora de vocês virem aqui e fazerem uma revolução, de começarem com o resto do povo a se levantar contra as autoridades. Confiem nas minhas palavras, confiem naquilo que eu estou fazendo. Saibam que da mesma forma como eu prometi que eu voltaria no terceiro dia, também eu voltarei e eu derramarei o meu Espírito sobre a vida de vocês. E por isso Jesus também diz a eles: e não compete agora você saber os tempos que as coisas acontecerão. A Azeia mesmo comentou no início, nem Jesus sabia. Jesus diz: compete a vocês que vocês sejam fiéis, que quando vier o Santo Espírito vocês possam ir e pregar a palavra, anunciar a todas as nações que o Filho de Deus veio e que ele veio para salvar o reino de Israel. E essa restauração que Jesus está fazendo através do seu reino é uma restauração que acontece na vida de cada um deles. Porque aqueles que antes eram pescadores, pessoas comuns, agora se tornam discípulos de Jesus. E a ordem de Jesus é que eles possam ir e ser multiplicadores de discípulos, para que outras pessoas sejam restauradas, para que as suas vidas sejam colocadas de volta nos eixos, para que aquele esforço que as pessoas tinham para poder viver, para poder achar um sentido de vida, ele se encerrasse, porque eles achariam no próprio Senhor Jesus o motivo da sua existência. E então tudo agora está pronto, uma nova fase começa. Não havia mais a necessidade de Jesus Cristo estar ali. E algumas coisas que eu me perguntei nas primeiras vezes que eu li esse texto mas por que Jesus tinha que ir embora? Será que Jesus não podia ficar talvez mais alguns dias ou até alguns meses com os discípulos? Eu acredito que tudo que Jesus faz tem algum motivo. E refletindo um pouco a respeito desse texto, eu percebi que se Jesus não tivesse ido, o Espírito Santo nunca seria derramado. Nós vimos que quando Jesus Cristo estava atuando, algumas vezes ele até mandou seus discípulos, enviou eles, lhes capacitou e habilitou através do Espírito Santo. Mas a atuação do Espírito Santo até aquele momento, ela era sempre uma atuação pontual. Até no Antigo Testamento, quando nós lemos, nós vemos que o Espírito Santo, ele às vezes é derramado ali sobre a vida de um rei ou alguma autoridade para exercer uma função específica. Mas Jesus, ele disse: eu irei para enviar o Santo Espírito, para que ele habite no coração de vocês, para que ali ele faça morada, para que ali a casa seja o coração de vocês e vocês constantemente estejam sob esse poder. Se Jesus ele não tivesse ido, ele não teria enviado o Espírito Santo. Então, somente Jesus estaria ali fazendo a pregação da palavra, restaurando o reino, mas aqui também está o segundo ponto. Se Jesus ele não tivesse ido, os seus discípulos não teriam amadurecido. Eles continuariam dependentes do Mestre, continuariam dependentes de Jesus para saber aonde ir, o que fazer, mas Jesus diz: agora vocês dependerão do poder de Deus e sob esse poder vocês estarão agindo. Vocês não precisarão mais que eu esteja ao lado de vocês, falando a vocês o que vocês têm que fazer. O Espírito Santo ensinará todas as coisas e lhes indicará qual é a direção certa a tomar. E também a terceira questão é que se Jesus ele não tivesse ido, os seus discípulos também não teriam participação na sua ressurreição e na sua vitória sobre a morte. Jesus Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele ascendeu aos céus. Por isso que hoje nós dizemos ainda: Jesus Cristo vive. Algumas pessoas até questionam: tá, mas aí Jesus Cristo ele morreu pelos pecados ou ele está vivo? Porque uma das duas coisas não dá para ser. Como é que alguém pode morrer e estar vivo hoje em dia? A gente diz Jesus vive, mas diz que ele voltará. Afinal de contas, o que esses cristãos estão querendo pregar?
Jesus Cristo vive porque Ele ressuscitou e Ele ascendeu. E Ele vive porque a sua presença continua agindo entre nós. Porque através do seu Espírito Santo, que foi derramado aos discípulos e depois se multiplicou e foi derramado a outras pessoas, nós ainda continuamos anunciando a vinda de Jesus, nós ainda continuamos anunciando a viva esperança que existe lá dentro do nosso coração. Então Jesus Cristo não age aqui sem propósito, Ele age com o propósito de restaurar um reino, sim, mas a restauração está acontecendo agora aos poucos na vida e no coração das pessoas. E para que isso acontecesse, foi necessário que Ele se ausentasse. Mas ao se ausentar, Ele também não deixou ninguém desamparado. Vocês lembram ali do exemplo que eu usei no início, né? Daquela visita que vai embora. Pois bem, Jesus Cristo, Ele enviou um presente que permanece até hoje vivo. Afinal de contas, como é que a nossa igreja estaria viva, além de 2000 anos de história, na data de hoje, se não fosse pela presença do Espírito Santo no meio de nós? Nós já vimos tantas religiões, tantas seitas se quebrando ao longo da história, reinos que ficaram para trás, impérios que desmoronaram, mas ainda assim, nós, que somos cristãos, permanecemos aqui, reproduzindo essa palavra, reproduzindo o modelo de Cristo através do nosso testemunho pessoal. Isso é porque a presença de Jesus de fato é verdadeira, ela é viva e continua agindo em nós hoje. Assim como também a Zé falou no início, Jesus Cristo, Ele foi, mas Ele não nos deixou desamparados e Ele deixou esse presente para que nós pudéssemos ser anunciadores dessa palavra. Quando Jesus diz que eles seriam seus anunciadores de Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, olha que interessante. Se você pegar o livro de Atos, você tem como dividir os capítulos nas partes onde a atuação aconteceu de fato como Jesus havia ordenado. Os discípulos, eles testemunharam em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. E nós vemos que isso acontece de forma gradativa. Os primeiros capítulos falam da atuação dos discípulos em Jerusalém, depois um pouco além de Jerusalém, e depois nós vemos as viagens missionárias acontecendo, onde os discípulos estão indo a outros países, a outras nações, anunciar o Evangelho e o Reino de Deus. Jesus Cristo jamais falhou na sua palavra. Nós pensamos, mas Jesus Cristo prometeu que ia voltar e nunca voltou. Até hoje, já passou 2000 anos e Jesus Cristo não voltou. Aí a gente tem que voltar lá no versículo 7, que diz, não compete a nós sabermos as datas e as horas onde que acontecerá a vinda, mas sabemos que Jesus Cristo subiu para preparar a nós uma casa, uma morada, para nós estarmos ao lado dele. Então, o convite que nós recebemos nesse texto é o mesmo dos discípulos. Primeiro, temos paciência. Nós gostaríamos que as coisas acontecessem de uma maneira mais rápida, que elas acontecessem no nosso tempo. Mas Deus, Ele jamais deixou de ser fiel às suas promessas. A palavra de Jesus não falhou. Quando olhamos para a Bíblia, nós temos também ali a base da nossa confiança. Jesus Cristo voltará de fato. Ele virá e levará a sua igreja. E também nas outras palavras, onde que Jesus diz que Ele estaria lá no céu preparando para nós uma morada. A pergunta é, e nós aqui na terra, o que faremos enquanto isso? Nós seremos obedientes a essa palavra. Agiremos sob o poder do Santo Espírito e confiaremos de que Deus, Ele irá operar todas as coisas, apesar do que está acontecendo, apesar dos problemas, apesar de que talvez Jesus ele poderá voltar a qualquer momento. Nós temos um chamado a sermos obedientes, a sermos fiéis como esses discípulos, a continuarmos espalhando essa palavra, uma palavra que traz esperança, de uma visita que também fez diferença na nossa vida. Se Jesus ele visitou o teu coração, faz com que essa palavra seja apresentada ao coração de outras pessoas. Seja uma bênção e seja abençoado com essa palavra. Eu quero convidar você, nós temos um momento de oração também. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu não falha. Se nem nesse aspecto onde a Tua ressurreição ela era algo impossível aos olhos dos discípulos, você falhou, então por que falharia nas outras coisas, Senhor? A gente às vezes tem medo, a gente se preocupa, nós às vezes nos sentimos desamparados e sozinhos, porque olhamos para o mundo e para a maldade do que está acontecendo hoje, mas se nós olhamos para Ti, para a Tua palavra, se nós lá no nosso coração Te buscarmos, saberemos que Tu está conosco, que Tu não nos abandonou, e que mesmo que consequências do pecado elas continuem sendo sentidas aqui no nosso meio, ainda assim, Senhor, Tu está operando e agindo, e tem um chamado para nós,
sermos fiéis a Ti e confiarmos em Ti. Por isso nós queremos nos entregar em Tuas mãos. Pedimos, Senhor, que Tu nos habilite, nos capacite com o Teu Santo Espírito a confiarmos, a esperarmos, a termos paciência, porque cada período tem o seu tempo de provação, e para os discípulos foi perseguição, para nós hoje é o enclausuramento. Por isso nós nos colocamos em Tuas mãos e pedimos a Ti, fortaleça as nossas vidas, fortaleça a nossa alma, nos dê, Senhor, ânimo e forças para nós continuarmos a prosseguir nessa caminhada, e também nos ajude a vermos as oportunidades que nós temos de anunciar a Tua palavra e de sermos as Tuas testemunhas a pessoas que hoje estão sozinhas, desamparadas, esperando, Senhor, uma restauração na sua vida. Habilite-nos e capacite-nos, Senhor, a andarmos contigo. Em Teu nome que nós oramos. Amém, Jesus. Que Deus nos abençoe. Também agora nós queremos ter um momento de colocar diante de Deus os pedidos que nós temos como comunidade. A Bíblia nos diz que nós somos um corpo e por isso nós podemos interceder também uns pelos outros. Então, vamos ter esse momento de oração. Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer por essa palavra. Obrigada, Deus, porque apesar de tudo que está acontecendo, a Tua palavra ela nos conforta e ela também nos alcança, mesmo que seja pela internet. Obrigada, Deus, por isso. E nós queremos colocar nas Tuas mãos pedidos especiais de pessoas que precisam do Teu consolo e precisam da Tua ajuda. Senhor, que Tu possas estar guardando Moisés e a Eunice, os pais da Simone, que o Senhor possa restaurar a saúde física, emocional e espiritual deles, Pai. Que a Simone também tenha conforto no seu coração e toda a família, tenha sabedoria para ajudá-lo, Senhor, e que Teu Espírito Santo esteja agindo e intercedendo por eles, Pai. Nós também queremos colocar nas Tuas mãos a vida do Pub, que o Senhor possa estar guardando ele também e a sua saúde, Pai, que ele possa continuar com boas notícias, Senhor, e que Tu possas estar guardando toda a família. Que o Senhor também possa cuidar da Celina, possas estar, Senhor, com a família que cuida dela de maneira tão carinhosa, que o Senhor possa também estar dando a ela dias de alegria, Pai, dias na Tua presença, Senhor, que ela tenha muitos motivos para Te louvar, assim como já tem acontecido. Também quero, Senhor, colocar nas Tuas mãos a vida da Rosane Bins, pedir, Senhor, pela saúde dela. O Senhor sabe de tantas coisas que têm acontecido e que o Senhor possa estar guardando a ela, Senhor. Possa estar dirigindo os médicos também para que tenham sabedoria no seu tratamento e que isso tudo possa passar logo, Pai. Também queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, a família Pereira e pedir que o Senhor possa estar dando a eles tudo aquilo que é necessário agora para estar cuidando da dona Tenila, que o Senhor possa estar também com ela e se mostrando sempre presente, Pai, um Deus que a ama e que cuida dela, Senhor. Também queremos colocar nas Tuas mãos a vida da Ieda Despsel, que o Senhor possa estar guardando a ela, também a sua família, possa estar, Senhor, trazendo restauração e possa estar também alegrando o coração deles, Pai, e que, meio a tudo isso, eles também possam Te encontrar, Senhor, como um Deus que se importa e um Deus que está presente. Também quero pedir, Senhor, pelo Ari, o irmão do Jorge, que o Senhor possa estar guardando a saúde dele, Pai. O Senhor sabe aquilo que ele tem, aquilo que ele precisa, que o Senhor possa oferecer a ele. Também queremos colocar nas Tuas mãos a Neuza, que é a irmã da Jo, pedir que o Senhor possa estar cuidando dela, também dos pais da Jo, Senhor, para que também eles não sejam atingidos pelo coronavírus e nem por qualquer outro mal. Que o Senhor também possa guardar a família Deckert, possa consolá-los, Senhor, nesse momento de luto, possa estar com eles, Pai, e possa também fortalecê-los através da Tua palavra e da Tua presença. O mesmo nós pedimos, Senhor, para a família Kepler, que o Senhor possa guardar eles nesse momento de luto e que eles também sintam o Teu cuidado e o Teu Espírito Santo agindo sobre eles, Pai, de maneira confortadora e consoladora, como o Teu Espírito Santo é. Queremos ainda também colocar nas Tuas mãos a família Rulebaus e pedir que o Senhor possa estar guardando a eles, possa cuidar do seu Rulebaus nas suas necessidades, Pai, e restaurar a sua saúde, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, pela chuva que nós recebemos
Te louvamos, Deus, porque o Senhor sabe o quanto nós precisávamos dela, Pai, e o Senhor tem nos mandado em abundância. Obrigado por isso, Deus. Também queremos te agradecer porque o Senhor tem nos guardado a nossa saúde, Pai. E nós pedimos que tu possas ir adiante com cada um da nossa comunidade, cada membro desse corpo, Senhor. Que tu possas guardá-los, que tu possas protegê-los, Pai, e também dar o sustento financeiro para cada um daqueles que agora tem falta, Senhor. Que o Senhor possa usar a nossa comunidade como um instrumento nas tuas mãos para abençoar outras pessoas. É em nome de Jesus que nós oramos. E nós desejamos a você um abençoado domingo, uma abençoada semana, e que você possa ter na sua mente a certeza de que você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você e que Ele possa te preparar para a vinda do nosso Senhor, para que essa vinda seja um motivo de muita alegria. Que Deus te abençoe.